Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric Franklin, eu sou cofundador do CSX Week. O CSX Week ele é o maior evento sobre sucesso e experiência do cliente no Brasil e eu também sou fundador da Key University, que é uma instituição de ensino que capacita profissionais na metodologia de Customer Success e Customer Experience. O CSX Week ele tem a tradição de, antes do evento, trazer alguns dos palestrantes para bater um papo, fazer uma entrevista, fazer aquele aquecimento e deixar todo mundo a par das novidades que vem no evento. Hoje nós vamos conversar com uma gigante da tecnologia, a Medallia. A Medallia ela é pioneira e líder no mercado de experiência de clientes, colaboradores, cidadãos, pacientes. E hoje nós vamos conversar com Adriano Júguida, que é diretor comercial da Medallia Brasil. Seja muito bem-vindo, Adriano. Muito obrigado, Eric, é um prazer. É um prazer estar aqui com vocês, participar dessa abertura, ou estar realmente com vocês no CSX Week. Estamos super ansiosos pelo evento também. Parabéns. Muito bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela sua participação. É um prazer ter você aqui conosco. Pessoal, o Adriano ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado de soluções digitais. E eu queria, antes de começar, Adriano, que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como é que é ser diretor comercial de uma gigante como a Medallia. Fala um pouquinho da sua trajetória profissional para a gente. Com certeza, Eric. De novo, um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Como você já comentou, né, faz 20 anos que eu entrei nesse mercado de tecnologia, no mercado de empresas de software, né, sempre trabalhando em empresas grandes, né, como Autodesk, como Aspen Technologies, e hoje eu estou com essa oportunidade, né, maravilhosa de estar aqui na Medallia, sou diretor comercial, e eu trago, né, desde então, dessa minha trajetória, sempre passando por tecnologias que têm impactado muito o dia a dia das empresas, né, mas principalmente como essa tecnologia ela tem ajudado as pessoas. Né, isso é o que eu acho mais incrível nesse mundo de tecnologia, é onde eu fui descobrindo essa paixão e hoje estou aqui na Medallia, que é uma empresa que consegue também trazer uma mudança extraordinária para as empresas, mas principalmente para os clientes, né, já que estamos olhando para a parte de experiência de clientes, né? Muito bacana. E, Adriano, uma curiosidade. Quando a gente fala de empresas globais, existe alguma diferença do mercado brasileiro para o mercado global quando se fala de experiência? Falando da Medallia, por exemplo, quando vocês tropicalizaram a solução para o Brasil, como é que foi essa adaptação para a solução no Brasil? Os desafios, né, do mercado brasileiro? Não, é super interessante a pergunta, Eric, assim, adaptar a solução não é o grande desafio, né? O grande desafio realmente é o mercado, é a maturidade que a gente vê no mercado brasileiro, onde eu enxergo muita oportunidade. Então, essa maravilha de você poder representar aqui umas empresas que estão lá fora, já que tem uma maturidade um pouco maior, é trazer esse conhecimento, é trazer essa experiência que já é muito disseminada, muito divulgada lá fora, e poder colaborar com o mercado aqui no Brasil, né? Então, esse é um dos papéis fundamentais que nós temos, é poder disseminar, é poder aumentar, para que no final do dia as empresas consigam entregar experiências melhores aos seus clientes. Isso é que eu acho que é a grande beleza e oportunidade que a gente tem aqui. Então, Adriano, para quem está nos assistindo, você poderia apresentar um pouquinho mais sobre a Medallia para a gente e falar um pouquinho como é que a ferramenta da Medallia contribui para a experiência do cliente? Conto sim. A Medallia é uma empresa que surgiu há 20 anos atrás também. Coincidentemente, estamos falando de outros 20 anos, né? Era uma empresa que surgiu no Vale do Silício. Foram 2 consultores, é uma história super bacana de contar, que viajavam muito e a fundadora, ela conta que tinha muitas experiências com hotel, né? E cita no caso, inclusive, foi o nosso primeiro cliente, onde a gente fez um projeto piloto, que foi o Hotel Hilton, né, a cadeias Hilton, e até hoje eles são os nossos clientes. E toda vez que ela ia viajar, ela ficava na cadeia, ela fala que tinha algumas demandas, por exemplo, ela pedia quarto para não fumante, e na maioria das vezes ela não conseguia ser atendida. Né? Então, eu falei assim, nossa, a gente precisa mudar, alguma coisa precisa ser feita para que a gente mude esse relacionamento. E foi desde da onde surgiu, né, e desde então, da onde a gente traz essa atuação na experiência de clientes, a gente faz somente gestão de experiência voltadas para cliente ou para colaboradores, né? De tal maneira que a gente consegue hoje capturar tudo que é sinal, então todas as interações que teu cliente possa vir a ter com você, né, com a empresa, não importa o canal,
pode ser um canal digital, pode ser um contact center, pode ser uma loja física, e ele vai transmitir isso de algumas maneiras, seja por vídeo, seja por voz, seja por texto, né? E tudo isso a gente captura, a gente tem a tecnologia para fazer análise com inteligência em cima desses dados, dessas informações, né? E a gente dissemina isso, a gente democratiza essa informação dentro da empresa para ela, com essas informações, com esses insights, ela consiga tomar ação. Então, ela consegue fazer melhoria de processos para, novamente, melhorar a experiência do cliente no final do dia, né? Então, esse é o propósito da medalha, essa é a maneira como a gente vem ajudando diversas empresas aqui no Brasil e no mundo também. Legal. E você está falando agora de sinais, né? Existe uma frase famosa que diz que o sucesso deixa pistas e a satisfação do cliente também, né? Em que medida a medalha consegue coletar sinais que mapeiam toda a experiência do cliente? Isso vale para todas as verticais de negócios, incluindo, inclusive, operações mais tradicionais, como, por exemplo, uma loja física? A tecnologia ela vem evoluindo, né? Essa é a maravilha da tecnologia, e já tem algumas formas que a gente consegue fazer isso. Dentro do propósito da medalha, ela se encaixa, essa parte de coleta de sinais, o que eu comento como um primeiro pilar, né? Então, a gente capta essas informações, os sinais que se traduzem em ouvir o seu cliente, né? Num segundo momento, como a gente vai analisar essas informações para, finalmente, como é que eu vou te possibilitar a tomada de ação e ações estratégicas para você melhorar os processos, para você dar uma resposta para o seu cliente. Mas, enfim, então a gente está falando desse primeiro pilar. Então, existem algumas maneiras, né? A tradicional, e a gente agora, né, não ficou só preso a ela, que é o feedback. Então, você teve alguma transação, você manda uma pesquisa para o seu cliente, normalmente por e-mail, por SMS, né? Hoje em dia já por WhatsApp também, e ele consegue te responder, né? Mas uma possibilidade, por exemplo, em loja física, você deixar um totem, né? Ou você deixar ali num totem, você deixar um QR Code, para que ele consiga ou entrar no sistema e já fazer uma resposta, ou através do QR Code ele ter a abertura para te dar tudo que ele está passando ali na loja. E essa é uma grande oportunidade para que você consiga, ali, em tempo real, entender o que está acontecendo com ele, e essa oportunidade de você interagir com ele e transformar caso ele não venha tendo uma boa experiência com vocês, né, com os clientes. Então, é assim que hoje a gente se propõe, e assim é a maneira como a gente consegue capturar não só aquele feedback tradicional, mas o que a gente hoje comenta de sinais. Muito legal. E assim, eu acho que você trouxe uma visão muito bacana quando se fala de resolver o problema em tempo real. E para que a gente consiga resolver o problema em tempo real, a gente precisa realmente fazer a coleta em tempo real, né? Eu preciso medir isso em tempo real para poder tomar uma ação. Quanto antes a gente tomar uma ação, melhor vai ser a solução. E aproveitando sobre coleta de sinal, né, o universo de coletar sinais, ele é praticamente limitado, né? Hoje a gente fala de bilhões de informações que são monitoradas o tempo todo. E aí, uma das dúvidas que a gente normalmente tem é qual é o tipo de insight que é possível tirar desses sinais? E para quem esse insight ele consegue ajudar na tomada de decisão, né? Quem é a pessoa na empresa que pode receber esse insight e tomar uma ação? Como é que isso funciona normalmente? Eric, excelente pergunta. E aí eu vou voltar para a minha resposta anterior, que isso se encaixa perfeitamente no nosso segundo pilar, né? Então, a partir do momento que a gente captura todos esses sinais e eles entram na plataforma em tempo real, a nossa tecnologia ela entra para conseguir analisar todos esses dados, né? E a tecnologia já comprovada para analisar dados em escala. Então, você pega essas gigantes de cada setor, e não estou falando de um setor específico, a gente atende diversos setores, né? Como eu falei, hoteleiro, mas você pega o financeiro, telecomunicações, a quantidade de informações que eles geram é enorme, né? Então, a tecnologia nos ajuda, e o que ele tira de insights, né, que ele tira de informações, são as informações que vão, no final do dia, te ajudar com atitudes ou com ações estratégicas, né? Eu gosto de citar um exemplo muito bacana que nós temos, que é com a Lego. Então, a Lego, eles começaram a enfrentar, começaram a entender alguns desafios que eles estavam passando pelas compras digitais, né? Então, eles começaram a verificar que estavam tendo problemas na entrega, estava levando mais tempo do que eles imaginavam. Através dessa captura de sinais dos clientes, o que eles conseguiram fazer com a nossa tecnologia? Eles conseguiram identificar a distância, alguns pontos que estavam trazendo realmente uma demora maior pela quantidade de pedidos que eles estavam tendo. Qual foi o insight, né? Qual foi a ação que eles tomaram?
já entrando no terceiro pilar, né, de tomada de ação, para transformar a experiência. Na Europa, eles mudaram o centro de distribuição, para você ter ideia, né? Então, colocaram um lugar mais estratégico para acelerar, né, as entregas. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles tiveram até que trocar algumas transportadoras, né? E o que foi o resultado disso? Eles diminuíram em até 24 horas as entregas que eles estavam tendo. Mas o resultado mais prático foi um aumento de até 20% nas vendas que eles vinham ter, que eles começaram a ter nos canais digitais. Então, esse é o tipo de informação, de insight que a gente traz para a tomada de decisão estratégica que vai impactar, né, os negócios das empresas. Legal. E só é possível ter isso se você realmente estiver medindo. Se você não estiver coletando as informações e de forma inteligente, né, você conseguir analisar essas informações para tirar o resultado e dali tomar uma ação, realmente isso faz toda a diferença. Muito bacana a sua colocação. Aproveitando, né, que a gente está falando aqui de decisões estratégicas, normalmente as empresas elas possuem um programa de CX. E esse programa de CX, eu costumo dizer o seguinte, que toda empresa, o tempo todo, ela está gerando experiência, seja de forma consciente ou não, mas ela está gerando experiência o tempo todo. E aí esse programa de CX, né, seja ele mais formal ou menos formal, de certa forma isso tem uma relação com a maturidade do nosso mercado de CX, né? Existem empresas no estágio mais maduro, empresas no estágio mais embrionário. Como é que você analisa a maturidade das empresas na área de CX e como é que é a relação entre a plataforma da Medalha e esses programas de CX? É uma ligação direta, né? Totalmente direta, porque o propósito da nossa plataforma, o propósito da Medalha, inclusive, né, de como a gente traduz isso, é realmente auxiliar na gestão de experiência, como eu já falei, seja do cliente ou do colaborador, né, diretamente ligado com as áreas de Customer Experience ou Employee Experience. Então, é uma ligação direta. A gente, como eu já tinha comentado, tem essa ideia, né, a gente tem o conhecimento para poder trazer, a gente já vê a maturidade sendo bem elevada aqui no Brasil, né, mas ainda a gente tem muito que caminhar. E esse é um dos nossos propósitos, né? Como é que a gente pode trazer toda a expertise que a gente tem, né, e de grandes funcionários e colaboradores que já temos aqui no Brasil também, para disseminar esse conhecimento e ajudar as empresas nessa implementação desse programa. Então, esse é como eu enxergo um dos grandes papéis da Medalha aqui no Brasil. Como é que a gente ajuda a elevar, né, a nossa maturidade e caminhar para um ecossistema onde a gente vê realmente que as empresas estão fornecendo boas experiências para os seus clientes. E quando você fala de boas experiências, não tem como deixar de falar de promotor e detrator, né? Hoje é muito comum quando a gente fala de CX, de Customer Success, Customer Experience, a gente ouvir esses dois termos, né? Que é o cliente que ele promove a marca na escala do NPS, ou ele simplesmente não teve uma boa experiência, ele vai lá e vira um detrator, né? Um cliente que precisa de uma atenção especial. E aí eu queria falar um pouquinho com você o seguinte, qual é o segredo para transformar um detrator num promotor? E, se possível, fazer de repente um upsell ou um cross-sell para ele. Como é que a gente faz para encantar esse tipo de cliente usando a plataforma de vocês? E como é que, de repente, eu vou até fazer melhor, se você consegue trazer algum case para a gente de sucesso da Medalha para compartilhar para a gente de boas práticas. Não, muito legal. A gente tem uns cases super interessantes para compartilhar com vocês, mas isso fundamentalmente é parte da nossa estratégia, né? De novo, dentro daqueles 3 pilares que eu comentei com você. Então, no primeiro momento, é importante você ouvir o teu cliente, né? Você saber o que ele está dizendo em cada momento, né? Você está sempre ali ligado, interando com ele e entender essas experiências ou o que ele está tendo como dificuldade ou como uma experiência que não foi boa e até mesmo uma boa experiência, para você ter certeza que você deve continuar promovendo aquilo que você tem feito. E no momento que você identifica isso, e aí vem a tecnologia para nos auxiliar, né, nessa identificação de algumas situações não desejáveis, é ter a plataforma e ter a tecnologia para te informar naquele momento, né? Então, assim, a partir do instante que a gente tem essa informação, é a gente divulgar essa informação internamente, a gente democratizar, muito utilizado esse termo hoje, né? Democratização da informação, que é você levar a informação para diversos setores ou diversos players dentro da empresa, né, e quebrar aqueles silos, porque hoje
nesse processo de transformação cultural, é importante que todos tenham acesso a essas informações, e principalmente aqueles que precisam tomar a ação, né? Então, nesse momento, é onde você tem a oportunidade, né, nesse calor da experiência, de você transformar essa experiência que ele teve ruim com vocês, né, com os clientes. Então, é a partir dessa situação em que a gente apoia as empresas a transformar detratores em promotores, né? Alguns exemplos super legais que a gente tem, vou citar o da Macy's, em que ele, analisando o comportamento, né, como é que estava o relacionamento dos clientes, né, e dos vendedores, dos colaboradores, eles entenderam que um cliente que, a partir do momento que ele entrasse na Macy's, se ele fosse já abordado, né, cumprimentado por um vendedor, isso já aumentava a tendência de compra, né, desse cliente. Se você acompanha esse cliente, se você está junto dele no momento da compra, aumentava mais ainda, chegava até a 28% em aumento de vendas. Com base nessas informações, o que eles fizeram? Eles criaram todo um novo framework de vendas, treinaram 130 mil colaboradores, né, e lançaram realmente, com essas iniciativas, um novo programa dentro da Macy's. O resultado foi fantástico. Eles olharam que no período de uns 3 anos, a receita incremental, né, em média por ano, chegou a 1 bi, só para você ter ideia. Então, assim, não é só olhar e falar, putz, a gente precisa melhorar o NPS. Não, isso realmente tem resultados práticos e resultados de retorno financeiro. Isso que é o mais interessante, é onde a gente muito olha, né? Outro caso super legal de comentar, até para falar de estratégia, como essas informações são utilizadas, os insights, né? A T-Mobile, também lá nos Estados Unidos, eles estavam com uma estratégia no contact center de resolver, né, e de diminuir o tempo de ligação. Assim, vamos diminuir porque esse é um grande custo que nós temos. Depois dessa estratégia, com base na nossa tecnologia, eles viram que essa estratégia não estava dando certo. Pelo contrário, como não resolvia, os clientes continuavam ligando. Então, aumentou o custo, né? Então, foi uma estratégia que eles tiveram que rever. Quando eles pegaram os insights que a gente trouxe, eles mudaram a estratégia para a estratégia de vamos resolver esses problemas, vamos resolver o problema do cliente e fazer o máximo que a gente puder para resolver na primeira ligação. Então, o resultado foi espetacular. Foi diminuição, né, de ligações automaticamente, porque teve aumento no First Call Resolution. Então, significa que você resolveu ali, não precisa ligar de novo. Então, eles conseguiram, através dessa informação, da voz do cliente, mudar um pouco da estratégia e acertar na resolução dos problemas, né? Um outro caso que eu acho super legal de contar é o próprio Hilton, não podia deixar de contar, né? Então, como foi o primeiro cliente que a gente teve, analisando os dados que a gente trouxe, o que eles conseguiram identificar? Que promotor, né, já que você também comentou isso logo no início dessa pergunta, os promotores, eles gastam até 58% mais do que detrator na rede. Além disso, eles voltam 4,6 vezes mais do que os detratores. E eles ficam mais noites do que os detratores. Então, assim, por aí já se comprova que realmente, né, é uma estratégia que precisa ser cada vez mais implementada nas empresas para como lidar com os clientes. Mas não vamos falar só de caso lá de fora, né? Acho que é interessante comentar alguns casos aqui no Brasil. A XP, a Vivo tem utilizado nossa tecnologia, né? A própria Estácio, né, Edux, voltada para o ramo de educação, também utiliza a nossa tecnologia. Eles estão extraindo super insights, né, para transformar todo esse relacionamento que eles têm com os clientes, olhando aqui para casos no Brasil. Muito legal. E você vê o seguinte, você está comentando muito sobre a estratégia, né? A estratégia, ela faz toda a diferença para se vencer nesse jogo. E aproveitando que a gente está falando um pouquinho de estratégia, eu não posso deixar de comentar sobre a pandemia. A pandemia, ela trouxe uma verdadeira transformação na vida de todo mundo, né? Tanto do ponto de vista de experiência, né, e de restrições também. Muitas das empresas, da noite para o dia, se viram diante de muitas restrições e precisaram se adequar a essa nova realidade. E aí, dentro desse conceito de estratégia, eu queria ouvir a sua opinião como especialista, porque quando a gente fala de CX, é muito comum a gente ouvir falar em
atender as expectativas e superar as expectativas. E aí, como é que a gente faz para atender e superar a expectativa vivendo uma situação de crise? Qual é a dica que você dá numa situação como essa? Não, Eric, assim, o curioso, né, é que da nossa perspectiva, a gente não precisa de crise, né, para ter que olhar o seu cliente. Né? Como já faz 20 anos que a gente faz isso, mesmo antes de crise, o tempo inteiro você tem que monitorar a expectativa do cliente. Né? Num primeiro momento, você tem que saber o que é, né, o que ele está esperando, porque a gente sabe, né, isso também é super conhecido, que uma experiência ruim você perde o cliente. Né? E acho que todo mundo aqui já passou por uma experiência dessa, uma experiência ruim em que você acaba não voltando. Então, é super importante você estar sempre atento e monitorando, né, a expectativa do seu cliente, como é que está o relacionamento dele com vocês e o que ele pode esperar diante de tanta mudança. De novo, tecnologia vem aqui, né, para mudar comportamento, para mudar processo, então a gente tem que estar o tempo inteiro monitorando isso. E com a tecnologia a gente consegue fazer isso. Então, se a gente olha para o momento de pandemia, né, vou olhar sobre dois aspectos, tanto a experiência do colaborador quanto a do cliente. Então, por exemplo, o que os colaboradores estão esperando de retorno agora para os escritórios? É super importante a gente saber, para saber que estratégia que a gente vai adotar. Né? Será que realmente vai ser um mix? Como é que está a disponibilidade? O colaborador está conseguindo produzir, ou ele precisa realmente estar no escritório? Então, isso impacta muito na estratégia que a empresa vai tomar. E até mesmo com os clientes. Então, vamos pegar de novo o ramo de hotel, né, o ramo de viagens. Então, se você começa a ouvir o seu cliente, tenta entender dele, qual a expectativa que ele tende a, você ter um planejamento de viajar, de pegar avião, como as aéreas estão se preparando, né? Você tem uma expectativa de fazer viagem nos próximos 6 meses, 12 meses? Né? Como é que o hotel vai se preparar? O que ele espera? Né? O que ele tem que ouvir? O que o cliente espera que ele tem que encontrar a hora que ele for voltar? Então, poxa, não se pode nem mais pensar, se você vai para um hotel hoje, não tem nenhum protocolo de segurança. Né? Se você vê ninguém sendo firme na utilização de máscaras, na limpeza, você for lá uma vez, você não volta mais. Então, o tempo inteiro você tem que monitorar e entender a expectativa do teu cliente. Às vezes você não tem uma segunda chance para ter uma primeira boa impressão, né? Você precisa ter a primeira boa impressão naquela hora, naquele momento, e para isso o time faz toda a diferença. E aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre equipe, a área de CX como um todo, né, do Customer Experience, no Brasil ainda é uma área muito nova. E existe uma área dentro do CX, né, o complementar ao CX, que é o Employee Experience, que também é muito novo no Brasil. E eu gosto muito de falar de Premium. Recentemente, a Forrest reconheceu a medalha como líder em Employee Experience Management. E a gente fica muito feliz em ver essas premiações. Eu queria conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Explica pra gente o que é o EX, tá? E qual é a importância desse EX dentro das empresas. E fala um pouquinho também pra gente do prêmio. Não, muito legal. Foi um prêmio que a gente tem recebido, né, nas últimas edições, todos nos últimos anos. Então, é um reconhecimento que a gente tem, que ele serve para a Employee Experience e para a experiência do cliente também. Né? E a gente vê, Eric, aqui no Brasil um movimento bem grande nessa onda também, tá? A gente tem conversado com bastante empresas que estão entendendo a importância de ouvir o seu cliente, né? A empresa tem que ouvir o seu colaborador. Né? E por que a importância? Como que a gente olha para isso? Novamente, né, sobre um aspecto de negócio, como que as empresas podem, por exemplo, o que elas têm que fazer para reter aqueles talentos? Né? Como é que eu não vou perder um talento para a concorrência? Eu tenho que ouvir se realmente eu consigo atender as expectativas desses colaboradores para que eu não perca esse talento. Né? Um outro aspecto é como que está a cultura dentro da empresa? Como é que está o clima? Ou como é que eu estou reagindo? Como é que está diante da vista dos colaboradores? Como que eu estou reagindo nesse período de pandemia? Né? Quais respostas eu estou trazendo? Ou qual a expectativa, né? De novo, a gente voltando para atender as expectativas que meus colaboradores têm para agora realmente esse momento de pandemia e o pós-pandemia. Então, ele tem uma força super grande. Né? E o que a gente olha dessa relação de Employee Experience com o Customer Experience é, sem dúvida alguma, que um colaborador motivado, um colaborador engajado, em que ele abraça os princípios da empresa, as ideias, né, a missão e a visão da empresa, ele vai transmitir esses valores, ele vai conseguir
transmitir isso tudo também para o cliente. Ele tende a colaborar muito mais, ele tende a seguir os processos e fazer de tudo para que ele consiga atender as expectativas do cliente. Isso se transfere no maior, né, uma satisfação do cliente com a empresa também. Então, assim, tem uma relação super grande, né, e a gente fica super feliz com essa premiação, porque, novamente, é de uma maneira como é que a gente consegue ajudar as empresas a trazer experiências melhores para o seu cliente e também para o seu colaborador. Quais são as principais dicas que você acredita ser relevante para quem está iniciando a implantação na área de Customer Experience nas organizações? É a pergunta de $1 milhão, né, Eric? Realmente, acho que todo mundo que entra nessa esfera procura, né? E eu olho sobre 3 aspectos. Então, a gente olha, sempre quando você tem um programa desse, né, ele acaba sendo um programa de transformação digital, né, que se fala muito hoje em dia, a gente olha muito na questão de transformação cultural também, né? E são 3 grandes apoios que a gente deve olhar quando a gente inicia um programa como esse. Então, no primeiro momento, são as pessoas, né? Então, entender, num primeiro passo, como que, já que nós estamos falando de transformação cultural, onde o cliente ele deve ser o centro das atenções, o centro das decisões, né? Entender o time que vai estar à frente disso, né? Então, você ter um time que vai fazer a governança, né, de toda essa estratégia, né, saber realmente dos seus clientes e as pessoas que devem ser envolvidas. E nesse momento, como estamos falando de transformação cultural, e quando a gente fala de Customer Experience, Employee Experience, a gente envolve todo mundo na empresa. Tá? Não é uma pessoa, não é um departamento. Né? Transformação cultural, obviamente, Customer Experience, você tem que envolver a empresa como um todo. Desde as pessoas de linha de frente até realmente os níveis executivos. Tá? Então, tem que olhar sobre esse aspecto. Né? A partir do momento que você identifica isso, você realmente consegue colocar as pessoas que vão fazer a governança, a gente vai olhar para um segundo aspecto, que é a parte de processos. Tá? Então, você entender como é que estão os seus processos, entender como é que está a jornada dos seus clientes, né? Principalmente entender quais são as principais dores que eles estão enfrentando em cada jornada, né? No processo de compra, no processo de ir da loja, né? De alguma transação digital, onde que estão os seus principais desafios. Tá? Você traçar, então, sua estratégia de CX, né, lançar uma jornada estratégica para que você consiga realmente fazer essa transformação. E um terceiro ponto é a tecnologia. Então, a tecnologia que já está aí para apoiar toda essa parte de transformação cultural. Então, né, a gente apoia muito nesse sentido, em toda essa esfera, né, trazendo velocidade, né, trazendo realmente a capacidade de fazer isso em escala, né, trazendo realmente essa divulgação para toda a empresa. Então, a tecnologia está aí com tecnologia para fazer análise, né, com inteligência artificial, com machine learning e tudo mais, para completar esse ciclo onde você deve olhar esses aspectos todos para conseguir fazer essa transformação, esse início de jornada de Customer Experience ou Employee Experience. Agora falando um pouquinho sobre o CX Week. Conta pra gente como é que vai ser essa participação da medalha para deixar todo mundo curioso naquela expectativa. Dá pra gente um spoiler aí. Vai ser bem spoilerzinho mesmo, né? Para a gente não invadir realmente onde, né, vamos deixar a mágica para o pessoal que vai falar. Mas a gente também está super animado, né? Estamos aí bem ansiosos para participar. E a nossa ideia aqui, Eric, foi realmente trazer, né, alguma coisa diferente. A gente tem visto muito dentro das lives, né, dentro das conversas ou dentro de alguns eventos, é um tema que está super explorado e a gente vê as verticais que estão sendo apresentadas. E a gente sentiu falta de uma, que é a que a gente vai trazer agora para essa, que é no setor de educação. Né? Então, a gente vai trazer a Edux, né? Uma das marcas conhecidas da Edux é a própria Estácio, que é uma universidade que tem 650 mil estudantes, então tem uma representatividade aí enorme, né? E eles vão comentar, o Gustavo Suede, que é um cara um gentleman, um cara super 10, e ele vai comentar o que eles têm feito no programa de voz do estudante. Como é que eles estão implementando toda essa tecnologia, né, e toda a nossa plataforma, a nossa metodologia, para transformar a experiência deles, né, e dos alunos deles. Então vai ser um negócio super bacana. Estão todos convidados a assistir e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para quem ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre a medalha e também conhecer um pouquinho mais sobre você, como é que a gente faz para te encontrar? Para mim é sempre um prazer poder trocar experiências, poder conversar,
e se de alguma forma puder ajudar. Então, meu LinkedIn, podem acessar, por favor, fiquem super à vontade para me chamar por ali. Pode olhar também a nossa página na internet, medalha.com/br, não é .com.br, tá? Então, só atenção aqui, é medalha.com/br. E, por fim, também, estão todos convidados a participar aqui do CX Week, né, CSX Week, para olhar nossas palestras, para se envolver no nosso stand, e para a gente vai ser sempre um prazer. De novo, muito obrigado também. Pessoal, é isso. Hoje nós conversamos com o Adriano Jugdar, que é diretor comercial da Medalha Brasil e está no CSX Week 2021. Muito obrigado e até mais.